Deus não deixou, não mostrou o contrato, as condições são essas, você tem que fazer isso. Combinado? Mas o homem ele foi incapaz de cumprir aquilo que Deus prescreveu. O homem foi que errou, não foi Deus. E às vezes a gente olha para Deus e diz que Deus é injusto. Isso não é justo. O que está me acontecendo? Puxa vida, eu sou tão bom, faço tudo direitinho, por que essas coisas acontecem comigo? Será que isso é bom mesmo? Nós já vimos que você não é bom. Existe uma doutrina chamada depravação total do homem, que diz que nada do que nós temos serve. Nós somos seres nascidos em pecado. Diante de Deus, nós não temos nenhum mérito. Como é que você é bom? E Deus ele não deixa de ser justo. O problema é que está no homem. O problema está com a gente, não com Deus. Não é Deus que é injusto. Nós que somos incapazes de cumprir aquilo que Deus quer. Tanto é que essa aliança que Deus fez com o homem teve que ser abandonada. E lá na frente, Deus teve que providenciar um socorro para nós, através da cruz, através de Jesus Cristo, que veio ao mundo fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Veio ao mundo para cumprir e aplacar a ira de Deus, porque nós não conseguimos atender o que Deus queria de nós. Nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Nós somos falhos. E nós dizemos que Deus é injusto. Nós jogamos a responsabilidade para Deus. Se nós olharmos o nosso texto, Elias faz isso. Puxa vida, Senhor, eu fiz tudo direitinho. Fiz tudo direitinho. Agora fiquei sozinho. Estão querendo me matar. Nota que existe um certo exagero na fala de Elias, que ele não estava sozinho. Depois, lá no final, nós vemos que Deus preservou 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas Elias, no seu drama, né? Eu ia dizer que Elias está fazendo draminha. Mas não é um draminha, é legítimo esse sentimento, né? Realmente, você ter a sua cabeça a prêmio não deve ser confortável. Temos que dar uma colher de chá para Elias. Mas ele falava que ele estava sozinho, não estava, né? Mas ele olha lá para Deus e ele meio que pergunta para... E aí? O que está acontecendo, Deus? Isso não é justo. Eu faço tudo certinho, agora estou com a cabeça a prêmio? Como assim? Deus não é injusto. Deus também não é omisso. Nós não podemos tentar entender Deus, que é um ser santo, um ser eterno, com a nossa cabeça limitada, com a nossa cabeça pecadora. Mas, uma outra pergunta que eu gostaria de pensar com os irmãos é: por que Deus fica calado? Por que Deus não inverte os versos? Por que Deus não pega os versos 15, 16 e 17 e coloca entre os versos 2 e 3? Lá, quando Elias foge, por que Deus já não fala para Elias: Elias, isso aí é temporário. Acabe e Jezabel já eram. Eu vou dar um jeito neles. Por que Deus, se Deus quer que a gente faça a nossa vontade, por que Deus não se revela de uma maneira mais clara? Já pensou? A gente vai votar agora, né? Por que não vem uma voz do céu assim, alguma coisa do tipo: votarás nesse, não naquele. E aí todos nós votaríamos, né? Não é? Não seria legal? Por que Deus não faz isso? Seria mais fácil? Hoje em dia, tanta gente fala tanta besteira em nome de Deus. Não é verdade? Você quer... Eu fico horrorizado com o horário político, né? Os irmãos também ficam. Mas tem uns caras que têm um surto de espiritualidade nessa época de eleição, já viu? Fulano de tal, defensor da família, dos bons costumes, aquelas fotos, família dando risada, né? Todo mundo feliz, né? Brincando no parque. Aí você vai ver, o cara tem 4 divórcios, né? O filho todo lascado. Que isso, né? De repente todo mundo vira santo.
né? Não vou fazer de novo a cara de santo, porque fica um negócio muito, né? Mas vocês sabem como é que é, né? Mas tem candidatos que adoram isso, né? Adoram. Como é que pode? E usa Deus na propaganda política. Por que Deus não fala assim logo, ó, fulano de tal é picareta, não votem nele. Pronto, resolvi o problema, a gente sabia em quem a gente não deveria votar, né? Mas Deus não faz isso, por quê? Será que a gente ia obedecer? É que nem nutricionista. Tem alguém que é nutricionista aqui? Ainda bem, posso falar à vontade. Eu acho que os nutricionistas, eles estudam na faculdade uma matéria que é assim, como acabar com o prazer das pessoas, certo? Tudo que é bom e gostoso você não pode comer. Nós temos uma amiga que é nutricionista, uma vez eu perguntei para ela isso. É verdade, vocês estudam na faculdade isso aí? Por que vocês são tão chatos? Por que vocês acabam com o gosto da gente, né? Ela, não, é que você tem que acostumar a comer o que é bom. Mas assim, o fato é que muita gente não consulta nutricionista porque tem medo que ela vai dizer. Você gosta de churrasco? Não vai nutricionista, que ela vai falar que você não pode comer. Então você prefere nem ouvir, porque aí você fica, né? Ninguém falou para mim que eu não posso comer, tô bem, né? Com Deus é a mesma coisa. A gente fica questionando, por que Deus não fala logo comigo? Né? Se eu te falar que essa experiência já aconteceu e não funcionou. Lembra lá no povo no deserto? Alguém se perdia no deserto? Precisava de GPS no deserto? Por quê? Tem lá uma coluna de fogo. Você só vai... Tudo que você tem que fazer, tá vendo aquela coluna de fogo? Você vai seguir. Se ela for para a direita, você vai para a direita. Se for para a esquerda, você vai para a esquerda. Tá vendo aquela nuvem? Você só tem que seguir. Você só tem que fazer isso. Dúvida? Quer que eu desenhe? Jonas vai para Nínive. Beleza? Nínive. Sabe onde fica? Combinado? Vocês podem comer de tudo. Só não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Entenderam? Querem que eu desenhe? O problema aí foi clareza. O problema foi que você não entendeu. A instrução é clara. O problema não está no ouvido. O problema está no coração. Não é que Deus não fala, é a gente que não quer obedecer. Nós temos um problema terrível com isso. Obediência. E hoje? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Qual parte você não entendeu? Honra teu pai e a tua mãe. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Todo mundo entendeu? Qual a dificuldade? A dificuldade não está no ouvido. A dificuldade está no coração. Nós temos uma tendência natural ao questionamento, à rebeldia. Talvez se Deus tivesse falado para Elias, Elias, Acabe e Jezabel já eram. O que será que ele teria feito? Será que ele teria sido obediente? Será que ele não teria pecado? Falar, é? Então tá bom, agora eu vou lá me acertar com eles. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós temos que saber que Deus sabe coisas que nós não sabemos. Nós somos naturalmente rebeldes, nós temos uma tendência para desobediência. É só você criar uma regra, eu estou falando aqui para a nossa igreja, né? Que vai vir questionamento. Ah, mas por quê? Por que isso? Você criou uma regra, vai vir assim. Ah, eu não acho que deveria ser assim. Mas é bíblico. Ah, mas na minha opinião, eu acho que não funciona. Mas é Bíblia. Ah, não, mas
Isso é outro contexto. Isso é o que eu estou falando, é Bíblia. Nós somos assim, nós temos uma tendência ao erro. O problema não está com Deus. Não é quem Deus não fala. O problema está no coração. E o terceiro ponto que eu queria meditar com os irmãos é o seguinte. Por que Deus não se manifesta de uma forma visível? Já imaginou? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acredita em fogo? Pergunta meio idiota, né? Bom, se por acaso tiver alguém que não acredita em fogo, eu vou propor você a seguinte experiência. Chegando na sua casa, crianças, não tentem fazer isso sem a supervisão de um adulto. Chegando na sua casa, você liga o fogão e põe a mão em cima. Você logo vai acreditar. Você não vai nem chegar a pôr a mão. Tá certo? Por que Deus não faz assim? Já imaginou? Tentar ter uma visão meio Spielbergiana, assim. Por que Deus não desce com um exército de anjos aqui no banhado, assim, ó? Assim, aquela coisa assim, né? Já imaginou? Tá vendo? Você não acredita em Deus? Olha lá, ó. Tá vendo como Deus existe? Que isso lhe sirva de lição. Não acreditam em Deus? Olha lá. Por que não? Por que Deus, ao invés de fazer Elias fugir, não chegou com um exército de anjos e fritou o exército de Acabe? Resolveu o problema. Já imaginou os ateus como é que eles vão ficar? Que delícia que ia ser. Já imaginou? Você não acredita em Deus? Olha lá. O que é aquilo lá então? Tá vendo como eu tinha razão? Por que Deus faz isso? Primeiro que você não ia precisar de fé para isso. E segundo, que essa experiência já foi tentada. Funcionou? Não funcionou. O problema não está no nosso olho. O problema está no nosso coração. Se lembrar lá da história que a gente aprende desde criança, lá do Egito, né? As 10 pragas. O que foi aquilo? Rio virar sangue, sapo por todo lado, mosca, coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, né? Mar se abrindo, né? Maná caindo do céu, água saindo da rocha, 400 profetas de Baal sendo fritos numa mãozada só. Quantas coisas que Deus fez de maneira maravilhosa, de maneira impressionante. E aí, obviamente que se Deus se manifestou dessa forma tão maravilhosa, o povo virou super obediente, super temente a Deus. Certo? Errado, só que não. O mesmo povo que encheu a barriga com maná, o mesmo povo que bebeu da água da rocha, era aquele povo que ficava na cabeça de Moisés. Eu lembro dessa história, eu lembro do Peregrino. Os irmãos assistiram o Peregrino? Tem um filmezinho no YouTube, você pode ver. E o Peregrino está no caminho para o céu e tem o vacilante. O vacilante ele fica lá com o Peregrino. Peregrino, falta muito para chegar no céu. Peregrino, eu estou cansado, Peregrino. Não tem um atalho para a gente chegar no céu? O povo de Israel era assim. Deus cuidando do povo de Israel. Fogo à noite para aquecer, para guiar. Nuvem de dia para cobrir, né? Do sol, né? Protetor solar divino, né? Maná, água da rocha. Quanta coisa Deus deu. E o povo? Ficou mais temente a Deus? Mais obediente? Não. Povo rebelde, reclamão, né? Coitado de Moisés, né? Moisés foi um homem muito temente a Deus. No lugar de Moisés, sei lá, acho que o meu cajado tinha durado uma semana. Eu tinha dado na cabeça de um, porque impressionante, né? E o povo lá cuidando. Jesus, ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus. Jesus curou cego, né?
fez paralítico levantar. Quantos paralíticos voltaram? Quantos leprosos voltaram? Deus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. Jesus curou um paralítico. O que os fariseus deveriam ter feito? Se ajoelhado diante de Deus. Né? O que eles fizeram? Falar. Cura no sábado. É mole. Olha só. Nota, ele era paralítico. Jesus fez um milagre ali. Ele fez ele andar. Qual foi a resposta? Ah lá, sábado. Assim não dá. E hoje? O que Deus fez na sua vida? Quantas vezes Deus livrou você de um buraco que não tinha saída? Quantas vezes Deus pôs a mão na sua história? Eu não estou dizendo da minha, estou falando da sua. Das suas experiências com Deus. Se você lembrar das vezes que Deus agiu na sua história, das vezes que Deus interferiu na sua história, que Deus te salvou, que Deus te livrou, que Deus cuidou de você. Memória curta, né? Mas se Deus não tivesse feito isso, e se Deus não tivesse mudado a sua história, se você vier para essa praça aqui, não precisa ir longe, não precisa ir para a Amazônia não. Você vai ver árvores, você vai ver passarinhos, você vai ver uma cadeia alimentar, tá certo? Você vai ver uma natureza sábia, a coisa funcionando como uma engrenagem. Isso é um projeto. Os irmãos que são engenheiros sabem que as coisas têm que se encaixar, que as coisas têm que se comunicar. Deus fez as coisas assim, certo? Então, obviamente, que qualquer um que vê as coisas funcionando dessa maneira, que vê as coisas funcionando direitinho, tá certo? Um bicho comendo o outro, comendo só o suficiente para não acabar com determinada espécie, o tempo, a meteorologia, a chuva molhando aquela planta lá no alto da montanha, onde o rio não tem como chegar. Tudo planejado. O ser humano, ao ver isso, o que ele vai fazer? Vai cair de joelhos e vai ver que existe um Deus que planejou tudo isso. Certo? Ah, mas Senhor, o Senhor não se manifesta para nós. Não. Deus não se manifesta? Você é cego? O problema não é no olho, o problema é no coração. Não. Essas coisas todas são fruto de um acidente. Eu vou explicar para você como é que é. O sol explodiu, e aí as coisas começaram a se juntar, e aí evoluir, e aí tudo ficou certinho. Tudo funcionou, certo? Mas você não acha mais fácil crer que alguém planejou isso? Não. Tudo isso é acidental. É Deus que não se manifesta? Ou somos nós que somos rebeldes, resistentes e não queremos ver o óbvio? Deus não é injusto. Deus não está calado. Deus também não é omisso. No final do texto que nós lemos, nós vemos o triste fim de Acabe e de Jezabel, né? Mais para frente, em 1 Reis, você vai ver, em 2 Reis, você vai ver o que acontece com eles. Acabe, ele morre do jeito mais esdrúxulo possível. Ele vai para a guerra, né? E ele fala o seguinte: olha, para evitar que eu seja morto, eu vou trocar de roupa com um soldado. Eu vou botar um soldado como rei e eu como soldado. Ninguém vai me notar. Está disfarçado. E eu vou estar seguro, né? A Bíblia diz que um arqueiro atirou o arco assim, ó.
ao léu, né? Ele acertou um tiro que nem um atirador de elite ia acertar. A flecha acertou no meio da junta da armadura. Pum, morreu. Elias tinha dito para Acabe que os cães iam lamber o sangue dele. Acabe morre, eles vão lavar o carro da Acabe lá no rio. O que os cachorros fazem? A profecia se cumpre. E Jezabel, essa que pediu a cabeça de Elias, né? Como que ela morre? Ela é atirada da sacada do palácio, né? Morre, quebra a cabeça. E Jeú está lá comendo, quando ele vai falar, vamos enterrar ela, afinal de contas ela foi uma rainha, né? Ele encontra só ossos e parte dos ossos, o resto dos cachorros comeram. Deus não se esqueceu do juízo dele. Deus não é bobo. Deus não esquece das coisas. Isso é um alerta para nós. Nós temos que pregar. Nós temos que falar de Jesus. Porque Deus, ele está se manifestando. A Bíblia, né? A Bíblia está aqui, para quem quiser ler. A natureza prega sobre Deus. As pessoas resistem a ver isso. As pessoas hesitam em ver isso. Nós temos que pregar. Por quê? Porque o juízo de Deus vai vir. Deus não se esqueceu. E quando o juízo de Deus vier, não vai ser bonito. Nosso papel é alertar que Deus, ele não é injusto, ele é justo. E um dia ele vai punir o pecado. Existe uma salvação através da cruz, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Para quem quiser, você só tem que crer. E o papel da igreja é esse, é anunciar isso. Por quê? Porque é o mesmo Deus que agiu lá nesse texto e que vem agindo até hoje. É o Deus que está falando com você. É o Deus que está trabalhando na minha vida e a sua vida. E nosso papel é pregar esse Deus. Meus irmãos, a minha oração é que Deus fale com os irmãos. Fale conosco. E que antes de questionar a Deus, por que Deus é assim, por que Deus é assado, por que Deus faz isso, faz assado, que nós possamos olhar para dentro do nosso coração e refletir mais. Será que o meu coração tem estado aberto para ouvir o que Deus faz, para ouvir o que Deus tem dito? Será que eu tenho ouvido o Espírito Santo? Será que é Deus que não fala ou será que sou eu que não ouço? Será que é Deus que não faz ou será que sou eu que não vejo? Eu acho que essa reflexão é muito pertinente para nós, né? Que Deus nos ajude a transformar isso em prática na nossa vida. Que não seja algo só teórico que a gente ouve, mas que da próxima vez que você se pegar questionando Deus, que você olhe primeiro para o seu coração e depois para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Após uma mensagem dessa, precisamos nos voltar para a cruz. Vamos cantar os salmos e hinos de número 362. Ao pé da cruz. A cruz nos constrange a ver como Deus é justo, santo e ao mesmo tempo gracioso, né? Vamos cantar isso? Aqueles que puderem, coloquem-se em pé. Sião no monte, sim.
encerrando o nosso culto público. A seguir, você é convidado para participar da nossa escola bíblica, em alguma das nossas classes. Se você ainda não está participando, comece hoje. Fica o nosso convite carinhoso para você. Vamos orar encerrando o nosso culto. Senhor, bendizemos o Teu nome por Tua palavra, que venha aos nossos corações, Deus, e fala e nos constrange e muda a nossa vida. Muito obrigado por isso. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá junto com os irmãos e amigos para prestar culto ao Senhor. Que privilégio isso que o Senhor nos dá. É tão bom estar em Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe cada um aqui, Deus. Que realmente essa palavra faça diferença quando estivermos fragilizados como Elias, em momentos difíceis na nossa vida, na nossa família. Possamos sempre confiar na soberania do Senhor, sempre confiar no Deus justo que o Senhor é, no Deus bondoso que o Senhor é. Assim fique conosco, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas misericórdias e a comunhão do Espírito seja com todo o Teu povo aqui, Senhor, e com todo o Teu povo em toda a terra, até a volta bendita de Jesus Cristo. Amém.